Capítulo 21. Red controla a mesa, para evitar pensar. No filamento 622C19 Beijing, ela, desconfortável em suas vestes de seda, mas canalizando Blue, inicia um debate sobre a construção de um canal que vira um debate sobre a moral pública, que incita um burocrata de princípios, incorruptível, chamado Lin, a aceitar um desafio imperial. Se Lin acabar com os traficantes de drogas estrangeiros em Guangzhou, terá financiamento para seu projeto de infraestrutura. Quando Lin chega a Guangzhou e tenta acabar com o tráfico de drogas, uma guerra começa, e Red foge. Na Achun do século XIV, islamizada e forte no filamento 3329, Red, disfarçada, apunhala um homem que está prestes a apunhalar outro homem a caminho de casa eletrizado de café expresso, açúcar e matemática. O homem que Red apunhala morre. O matemático acorda no outro dia e inventa uma forma de pensamento que, em outro filamento, muito tempo depois, será chamada de geometria hiperbólica. Red já se foi. No século IX, em Al-Andalus, ela serve o chá certo no momento certo. Na cidade de Diamante de Zan, ela estrangula um homem com uma corda de seda. Ela semeia o filamento 9 bacia amazônica com versões inofensivas de superinsetos europeus 10 séculos antes do primeiro contato, e quando os conquistadores chegam, precisam encarar milhões da população local, fortes, comunidades prósperas que não vão perecer pelo mero contato com o mundo do outro lado das ondas. Ela mata de novo e de novo, com frequência para salvar, mas não sempre. E ela presta muita atenção. Uma sombra a persegue. Ela não tem provas, mas sabe, como ossos sabem sob qual pressão se quebram. A comandante deve suspeitar. Uma queda em sua eficiência apontaria que ela foi comprometida. Então Red se esforça em suas tarefas e pega missões mais arriscadas do que a comandante solicitaria, obtém belos sucessos, brutais. De novo e de novo, vazia, ela vence. Ela se move fio acima e abaixo, ela trança e destrança o cabelo da história. Red raramente adormece, mas quando dorme, ela deita imóvel, olhos fechados no escuro, e se deixa ver lápis-lazulis, sentir o gosto de pétalas de íris e gelo, ouvir o canto de um gaio azul. Ela coleciona azuis e os guarda. Quando tem certeza de que ninguém está olhando, relê as cartas que entalhou em si mesma. Toda essa correria e assassinatos mal passam o tempo. Ela espera e espera. Pela guilhotina, está encurralada, a pessoa por quem espera deu à comandante a carta que ela deixou para trás, e a comandante está só brincando com ela agora, deixando Red se acabar de trabalhar até que o oráculo do caos indique que ela tem mais valor destruída. Querida cochonilha. Ou, Blue, se ela se deixa pensar nesse nome uma vez a cada mês de 2 luas, leu sua carta e se retraiu. Red escreveu rápido demais. Sua caneta tinha um coração dentro, e a ponta era uma ferida em uma veia. Ela manchou a página consigo mesma. Às vezes esquece o que escreveu, salvo o que era verdade, e que escrever doeu. Mas asas de borboleta se quebram quando tocadas. Red sabe das próprias fraquezas como ninguém. Ela aperta demais, quebra o que deveria abraçar, rasga tudo o que leva aos dentes. Ela sonha com uma borboleta morfo com asas abertas do tamanho do mundo. Ela esgana, torce, constrói. Ela trabalha. Ela observa os pássaros. Há tantos malditos pássaros. Nunca reparou neles antes, os conhecimentos sobre eles, de quem é esse canto, qual é o macho e qual é a fêmea, qual é o nome do pato com cabeça esmeralda, estão todos armazenados no índice, mas quando precisou consultá-los. Ela planejava usar um dia, ela planeja usar tudo um dia. Mas agora aprende os nomes em livros. Pega alguns do índice para poupar tempo e porque livros são pesados, mas não deixa o conhecimento na nuvem. Ela repete os nomes para si mesma ou grava padrões em seus olhos. Ela queima 3 astronautas em suas cabines em uma plataforma de lançamento. Toda causa requer sacrifícios. O fedor de carne de porco chamuscada e borracha queimada se impregna em seus pulmões, e ela foge fio acima, e não deixa que ninguém a veja chorar. Red desmorona na margem do rio Ohio, se inclina e vomita em um arbusto, rasteja para longe e chora pela borracha e pelos gritos. Ela tira a roupa. Entra na água até que cubra sua cabeça. Um bando de gansos canadenses surge ao norte e pinta o céu de verde escuro com o chiar de suas asas. Ela para o ar borbulhando de sua boca. Os gansos se acomodam no rio. Suas patas batem na água. Eles ficam por meia hora e levantam voo em um trovão de penas. Ela emerge. Um ganso espera na costa, por ela. Red se ajoelha. Ele deita a cabeça em seu ombro. Depois vai embora, e 2 penas ficam. Red as aperta por um longo tempo antes de ler. Mais tarde, mais ao sul, um corujão orelhudo pega o ganso, e a rastreadora, chorando, come seu coração. Quando Red entra na clareira, restam somente pegadas e o ganso despedaçado.
Capítulo 22. Minha querida Miss Kovaanchi, escrevo para você na escuridão que antecede a aurora, lentamente, à mão, giz na ardósia, mais tarde vou traduzir essas palavras em penas. Há uma pequena colina de onde posso ver o sol se pôr sobre o rio Ottawa, por toda noite eu vejo um céu vermelho sangrar sobre as águas azuis e penso em nós. Você já viu esse tipo de pôr do sol? As cores não se misturam, enquanto mais vermelho o céu fica, mais azulada a água, enquanto giramos para longe do sol. Estou integrada agora, em um belo filamento de jardim, um daqueles onde este continente não foi criticamente infestado por colonizadores com filosofias e modos de produção inimigos ao nosso turno, em uma missão de pesquisa, puxando e drenando fibras para trançá-las melhor em outros filamentos. Sempre um ato de equilíbrio, é claro, dar sem perder, apoiar sem enfraquecer. Tudo uma tecelagem. Fui colocada aqui para convalescer, eu acho. Jardim nem sempre fala com todas as letras, mas sabe da minha afeição por beija-flores e gansos migratórios. Estou grata. É bom escrever com tranquilidade. Espero escrever cartas mais longas, enquanto estiver aqui, nem que seja apenas porque elas terão que chegar a você em um ritmo mais lento, vai demorar muito até que eu consiga me mover pela trança novamente. Estou casada e logo vou acordar meu marido com chá de rosa mosqueta e o café da manhã, antes de colocá-lo no trem. Ele é um homem bom, um mensageiro e batedor, e os dias estão ficando mais frescos, então há muitas mensagens e suprimentos para enviar e compartilhar antes que a temporada de histórias chegue e nos deixe abrigados em casa. É um grande luxo me demorar nesses detalhes, reparti-los com você. Red, eu quero te dar coisas. Você já provou rosa mosqueta, em chá ou geleia? Uma acidez azeda que limpa os dentes, refresca, tem o aroma de uma boa manhã. Uma mistura de rosa mosqueta e hortelã me faz ficar molhando os dedos o dia todo, para manter esses perfumes na cabeça. Sumagre também, se eu acho que você vai gostar de sumagre. Eu me pego nomeando coisas vermelhas que não são doces. Sua carta, sua última carta. Fique certa de que não vou deixá-la em nenhum lugar onde seus companheiros possam ler. É minha. Eu cuido do que é meu. Tenho poucas coisas, sabe? De minhas. Em jardim, nós pertencemos uns aos outros de um jeito que oblitera esse termo. Nós afundamos e crescemos e brotamos e desabrochamos juntos, nós infundimos jardim, ou jardim se espalha através de nós. Mas jardim não gosta de palavras. Palavras são abstrações, rompem com o verde, palavras são padrões, assim como cercas e fossos. Palavras machucam. Eu posso esconder palavras, desde que as espalhe pelo meu corpo, ler as suas cartas é colher flores dentro de mim, arrancar um botão aqui, uma samambaia ali, arrumá-las e rearrumá-las de um jeito que combinem com um quarto ensolarado. Acho engraçada a ideia de gostar da sua comandante. Que filamento estranho esse seria. Eu fico me desviando de falar sobre a sua carta. Eu sinto que falar dela seria limitar o efeito dela em mim, diminuir. Não quero fazer isso. Acho que, de algumas maneiras, sou mais filha de jardim do que ela imagina. Mesmo a poesia, que quebra a linguagem em significados, poesia ossifica, com o tempo, como as árvores. O que é dócil, flexível, macio e fresco se torna duro, cria armadura. Se eu pudesse te tocar, apoiar o dedo em sua têmpora e afundar você em mim, como o jardim faz, talvez assim. Mas eu nunca faria isso. Então, em vez disso, esta carta. Pelo visto, escrever à mão no escuro me faz divagar. Que vergonha. Tenho quase certeza de que eu nunca fiquei divagando antes. Outra coisa para dar a você, dessa minha primeira vez. Sua, Blue PS. Se esta carta te encontrar perto de uma biblioteca, eu recomendo Travel Light, da Naomi Mitchison. É igual em todos os filamentos em que existe. Pode te reconfortar durante as viagens, se eu sei que você está se movendo muito ultimamente. PPS. Obrigada. Pela carta. Capítulo 23. Blue avança pela luz amena antes da aurora e procura algum sinal. Seu trabalho ali é lento, mas nunca tedioso. Uma das virtudes de Blue como agente é sua meticulosidade em cada vida. Seu marido vai ser importante para a filha do amigo de um rival, e as conversas que Blue tem com ele, os presentes que faz para ele, os sonhos para os quais o embala na cama vão espalhar tentáculos de possibilidade desse fio para outros, enviar tremores para mudar e sacudir os ramos do futuro na direção de jardim. É um presente de jardim que seu papel ali requeira uma atenção tão deliberada e minuciosa, que vagar na floresta e pensar em pássaros e árvores e cores seja o esperado dela, um ponto crítico da missão. Blue ama cidades, seu anonimato, seus cheiros e sons, mas também ama florestas, lugares que outras pessoas chamam de quietos, mas que são tudo menos isso. Blue escuta os gaios, os pica-paus, quíscalos, e dos beija-flores brigando com as asas.
Ela estende as mãos para trepadeiras azuis e chapins, rouxinóis preto e brancos, e eles voam até ela, fazem de seus dedos galhos. Ela acaricia as cristas dos pica-paus sem nomear a cor, faz uma agulha e um fio com a emoção que sente ao tocá-la e costura a alegria que Jardim espera que ela sinta na floresta. Há uma cicatriz em seu ombro agora, não importa que forma ela tome, o franzido arabesco de um ferimento. Lobos se esquivam dela, amam-na à distância. Porque é esperado que ela tome essa direção, é relativamente fácil disfarçar sua busca, como ela vem colhendo folhas da última estação, colecionando crânios de corvos, o pelo seco e aveludado de cervos, dentes de raposa, não é digno de nota que ela fique imóvel como uma presa ao ver uma enorme coruja cinza, seu rosto de maga inclinado para ela, o brilho de suas penas desgrenhadas da cor de um fim de noite. A coruja está parada, serena e digna, no oco de um carvalho, e olha para ela. Então golfa uma pequena pelota, se agita, e voa para longe. Blue ri súbita e agudamente, e se inclina para pegar a pelota e enfiar no bolso. Ela rola pelos dedos de uma das mãos sem olhar, mais uma curiosidade para sua coleção. Ela não tira a mão do bolso até chegar em casa, e espera até o pôr do sol, quando pode olhar o céu ficando escarlate enquanto corta cuidadosamente a pelota e encontra ali dentro algo para ler. Anos depois, uma rastreadora esquadrinha a área, só um pouco abaixo da velocidade do som, aparece exame de vista, e carrega minúsculos fragmentos de osso de volta para a trança. Capítulo 24. Queridíssima lápis lazuli, sim. Eu tenho me movido bastante. Estão nos mandando, bem, mandando a mim, na verdade, para todo canto, fio acima e abaixo, novas missões se acumulando a cada minuto. Os truques e armadilhas do seu lado estão cobrando um preço, então nossas missões se multiplicam para compensar. Mas chega da guerra. Basta dizer, estou escrevendo com pressa. Estava prestes a pedir desculpas pela minha brevidade, mas quando fui escrever isso imaginei você balançando a cabeça. Você estava certa, na época eu construí uma você em mim, ou você construiu. Fico pensando o que há de mim em você. Obrigada pela sua carta, mais do que consigo expressar. Ela me encontrou em um momento de fome. Palavras podem ferir, mas elas também são pontes. Como as pontes que são todo o legado dos Djinguis. Embora talvez uma ponte possa também ser uma ferida? Para parafrasear um profeta, cartas são estruturas, não eventos. As suas me dão um lugar onde viver. Minhas memórias de você se espalham pelos milênios, e todas te destacam em movimento. Essa imagem de você em casa, com seu marido, com chá de rosa mosqueta, o pôr do sol e o rio, inunda o meu coração. Uma mancha de pele no mar indica a baleia por baixo, só pontos de estreladão forma um urso com anos-luz de tamanho, então eu traço sua vida agora, a partir dessas dicas. Imagino você acordando, dormindo, observando os gansos, trabalhando duro ao ar livre, com braços e costas e pernas e tecnologia de época. Vou arrumar Sumagre na próxima vez que estiver em algum local onde ele cresce. Confesso que só conheço a variedade venenosa, e acho que você não estava falando dessa. Talvez um dia nos deem missões lado a lado, em algum pequeno vilarejo longínquo fio acima, disfarçadas, uma observando a outra, e poderemos fazer chá juntas, trocar livros, e mandar para casa relatórios higienizados do que a outra está fazendo. Acho que ainda assim eu escreveria cartas. Lee Tison. Amei. Embora esse seja um comentário muito resumido, agora entendo o que você diz sobre palavras. Me balançou. Especialmente os dragões e Ode e o final. Tive mais dificuldade com a parte de Constantinopla, posso não ter entendido todo o contexto, embora eu veja o lugar que ela ocupa no livro, e o artifício me lembre de trechos de Dom Quixote. Mas a revelação final, sobre os reis e os dragões, sim. Engraçado como nós sempre pensamos em cavaleiros lutando com dragões, quando na verdade eles trabalham para os dragões. Jardim parece gostar de raízes, e esse livro se enraiza no desenraizamento. Você é uma salsola, então? Uma semente de dente de leão? Você é você mesma, e ficará sendo, como eu. Da sua, Red PS. Corujas são criaturas fascinantes, mas é mais difícil do que eu imaginava convencê-las a receber comida. Ou talvez essa não confiasse em mim. PPS. Eu não quero te assustar, mas você anda vendo sombras. Acho que notei uma. Sem provas ainda, e posso estar paranoica, mas isso não significa que eu esteja errada. A comandante não demonstrou suspeitar de nada, pelo menos ainda não. Tome cuidado. PPPS. Sério. Aquele livro. Em um momento de audácia, recomendei-o à atenção de alguns críticos importantes no filamento 623, é difícil impulsionar as coisas, mas nunca se sabe, novos filamentos surgem o tempo todo. Me manda mais. Capítulo 25.
Red ganha uma batalha entre frotas estelares no futuro distante do filamento 2218. Enquanto a grande galunfre se inclina em direção ao planeta, lançando uma chuva de cápsulas de fuga, enquanto as estações de batalha murcham como flores lançadas ao fogo, enquanto as bandas de rádio chiam com triunfos e naves ligeiras mergulham para escapar de perseguições, enquanto armas ecoam seus últimos argumentos no espaço mudo, ela escapa. O triunfo parece rápido e sem graça. Ela costumava adorar esse fogo. Agora, só a lembra de quem não está lá. Ela escala fio acima, se consolando no passado. Red raramente procura a companhia de outros como ela. São todos esquisitos, decantados depois de terem sido considerados divergentes em algum ponto de seu desenvolvimento. Ou os mais divergentes de todos, e daqueles que decantaram a si mesmos. Eles não ficam em paz, e continuam os jogos na rosa celestial. Eles se destrincham do resto, introduzem assimetria. Eles criariam esta guerra se já não houvesse uma guerra criada para que lutem, ela pensa. Mas ela busca companhia agora, em um dos lugares onde sempre encontra. O sol castiga as ruas de Roma. Um homem com um rosto magro e um nariz fino e uma coroa de louros passa acompanhado pelo teatro de Pompeia. Outros o interceptam, convidam-no a entrar. Uma multidão está esperando nas sombras, os senadores, seus servos, e outros. Você já sentiu que está sendo seguido? Que a comandante está espionando você? Red pergunta a um dos outros. Um senador oferece a César uma petição. Seguido? Diz o homem com o nariz quebrado à sua esquerda. Pelos inimigos, às vezes. Pela agência? Se a comandante quisesse nos espionar, poderia ler nossas mentes. César desconsidera a petição, mas os senadores o rodeiam. Alguém está seguindo meus rastros, mas sabe assim que penso em pegá-lo, diz Red, agente inimigo, diz a mulher à sua direita. Mas são em excursões minhas, viagens de pesquisa, não de contra-ataque. Como um agente inimigo saberia para onde eu vou? Um senador puxa uma adaga. Ele tenta esfaquear César pelas costas, mas César segura sua mão. Se for a comandante, diz o homem com o nariz quebrado, por que se preocupar? Ela franze a testa. Eu gostaria de saber se a minha lealdade está sendo testada. O homem que teve a mão segurada grita por ajuda em grego. Adagas deslizam das bainhas dos senadores. Isso acabaria com o propósito do teste, observa a mulher. Ah, deixe disso, nós vamos perder a diversão. Ela tem um sorriso largo e uma lâmina longa. César grita algumas palavras, mas elas se perdem no tumulto do ataque dos assassinos. Red dá de ombros e suspira e se junta a eles. A guerra oferece poucas chances de extravasamento, e ela não pode ser vista dispensando uma. O sangue gruda em suas mãos. Ela lava depois, em outro rio, bem longe. Folhas esvoaçam nos bosques de Ohio quando os gansos pousam. Um deles se afasta dos demais gansos e se aproxima dela. Red pondera sobre o destino do último ganso a lhe trazer uma carta e sente um momento de culpa. Há um barbante ao redor do pescoço do ganso, e do barbante pende uma bolsa de couro fino. Suas mãos tremem ao abrirem a bolsa. 6 sementes repousam lá dentro, diminutas lágrimas carmesins com ainda mais diminutos números entalhados em suas superfícies, de 1 a 6. Sobre o couro, em uma tinta azul demais para aquele continente ou filamento, a caligrafia que ela conhece bem, mesmo que só tenha visto uma vez, traça: Você confia em mim? Ela se senta no bosque, sozinha. Ela confia. Red confia nela até os ossos, a ponto de ter que pensar por um longo tempo para se dar conta do que desconfiar implicaria, o que essas sementes podem ser, o que podem fazer a Red, se estiver errada. Ela come as 3 primeiras sementes uma a uma. Deveria se sentar debaixo de um baobá, mas em vez disso afunda sob uma castanheira, rodeada de seus frutos espinhosos. Quando cada carta se abre em sua mente, ela a enquadra no palácio da memória. Ela tece as palavras em cobalto e lápis-lazuli, unindo-as ao manto de Maria nos afrescos de São Marcos, a tinta sobre porcelana, a cor de uma rachadura em uma geleira. Recusa-se a deixá-la escapar. A terceira semente, com sua terceira carta, faz Red desfalecer. Ela acorda com o farfalhar de castanhas secas para descobrir as últimas 3 sementes ainda em sua mão fechada, mas a bolsa de couro desaparecida. Ela ouve passos no bosque e os persegue, uma sombra dispara lá na frente, sempre fora de alcance, e então some, e ela cai ofegante de joelhos no bosque vazio. Capítulo 26. Querida, um preço acima dos rubis, andei fazendo feltragem para os filhos da irmã do meu amante, uma corujinha para um servo para o outro. É curioso usar uma ferramenta tão delicada para um trabalho tão selvagem. Se você pega uma agulha tão fina que não a sentiria em sua carne, depois a espeta sem parar em um rolo de tecido até que as fibras tomem forma.
Eu sinto você, sua agulha, dançando fio acima e abaixo com um abandono impressionante. Sinto a sua mão em lugares que eu toquei. Você se move tão rápido, tão furiosamente, e no seu encalço a trança fica mais grossa, admite cada vez menos filamentos, enquanto o jardim faz carrancas e me oferece chances de aprofundar meu trabalho. Eu gosto de pensar em todas as maneiras como poderia ter te impedido, se estivesse inclinada a isso. Às vezes fico inclinada. Às vezes fico aqui sentada, sabendo como você é veloz e segura, e penso, tenho que provar que estou no nível dela. E a vontade aguda e elétrica de te atrapalhar só para ganhar sua admiração é uma espécie de agulha também. Eu tenho 6 meses para preencher antes de te mandar esta carta, então estou escrevendo em pedaços, esparcelando as palavras que quero que você tenha, muito embora você, é claro, vá ler todas de uma vez. Ou talvez não. Talvez você queira guardar essas sementes para absorver em um momento de lazer, talvez até no ritmo que eu as escrevo. Mas por que desperdiçar tanto tempo? É mais perigoso guardá-las, podem ser encontradas. Melhor lê-las de uma vez. De todo modo, este é o sumagre chifre de veado e não é venenoso, fica delicioso misturado com carnes, saladas, tabaco. Prove como é ácido, como é picante, triture até virar um tempero para salpicar ou fumar, ou coloque os frutos na água e terá algo como uma limonada. Essas sementes, é melhor que você as coma uma por vez, role-as pela língua e quebre-as nos dentes. Da sua, Blue PS. Eu amo escrever com esse gostinho que fica depois. PPS. Espero que você note a diferença entre esse sumagre e o venenoso. Somente um deles é vermelho. Minha querida bordo açucareiro, nós estamos furando as árvores, fervendo a seiva para virar xarope e bala. Quero que você saiba, com minhas palavras na sua boca, sobre os lugares e caminhos nos quais penso em você. É bom que seja recíproco, como essa parte de mim enquanto eu cravo caniços em suas profundezas, faço escorrer algo doce. Às vezes desejo conseguir ser menos ardente com você. Não, às vezes eu sinto que devo querer ser menos ardente com você. Que isso, o que quer que seja, seria melhor acompanhado de ternura, de bondade gentil. Em vez disso, eu escrevo coisas como fazer escorrer sua seiva com caniços. Espero que você me perdoe por isso. Ser suave, para mim, muitas vezes é fingimento, e não é fácil fingir quando escrevo para você. Você escreveu sobre ficarmos juntas em algum vilarejo fio acima, vivendo como amigas e vizinhas, e eu poderia ter engolido este vale inteiro e ainda não saciaria minha fome dessa ideia. Em vez disso, transformo o anseio em uma linha, passo pelo buraco da sua agulha e o costuro sob a minha pele, bordo minha próxima carta para você um ponto de cada vez. Da sua, Blue querida deleite do marinheiro, a neve acabou e tudo está esquentando, como se o sol estivesse esfregando a terra com as 2 mãos e massageando para liberar as tensões. Época de plantio no horizonte, se eu pego essa frase e a reviro, sorrio pensando em como o jardim semeia o tempo, faz dele um plantio mais sutil do que estações desertas, e o horizonte é uma promessa. Eu esperei até agora para tocar na sua preocupação quanto às sombras. Eu prestei muita atenção. Teve uma época, quando começamos a nos corresponder, em que eu tinha certeza absoluta de estar sendo rastreada, pequenas coisas, vagas, difíceis de nomear, mas você conhece a sensação de entrar em uma sala de onde alguém acabou de sair? Tipo isso, mas ao contrário. Nunca seguida, exatamente, mas rastreada. Mas não senti mais isso desde que fui integrada, o que pode ser preocupante. Quando o jardim integra um agente, como tenho certeza de que a sua comandante já notou, é quase impossível se aproximar, distingui-lo de seus arredores. Ficamos tão completamente enredados no tecido dos filamentos que nos recortar criaria furos terríveis pelos quais vaza caos, caos que ninguém fio abaixo quer, nem mesmo o seu oráculo, que vive e respira isso. Imprevisível demais, difícil demais de gerenciar, o custo-benefício muito desbalanceado, se então vocês nos pegam em movimento, no meio do caminho, ou enquanto dançamos pelas tranças, tocando vidas apenas ligeiramente. Mesmo o jardim tem dificuldade de nos alcançar com os ramos mais delicados de sua consciência, para um agente fora do tempo conseguir se aproximar de alguém integrado seria necessário praticamente estar usando a pele da pessoa para que a trança lhe permitisse chegar a 50 anos ou 1000 milhas de onde ela está. Você vai perguntar, mas como você consegue me mandar cartas no conteúdo de estômagos de pássaros? Pense nos pássaros como canais de comunicação que eu posso abrir e fechar sazonalmente. Outros agentes me relatam seus trabalhos nos equinócios. O jardim floresce mais intensamente em minha barriga. Há tráfego suficiente para que seja simples disfarçar correspondência entrando e saindo, redirecionar, esconder a vista de todos. Agentes inimigos, no entanto, se eu já ouvi histórias do que acontece com aqueles do seu lado que tentam invadir as nossas plantações. Imagine caminhar por uma cerca viva de espinhos que fica cada vez mais grossa e mais dura, mais afiada, conforme você se aprofunda nela, e terá uma noção de como é.
Mas isso dura acres, décadas, até você ser rasgado e dilacerado em serpentinas. Tudo isso para dizer que eu não estou sendo seguida. Se você está, vou enviar todas as antenas que puder para descobrir se é o meu pessoal. Pode bem ser, Jardim claramente se interessa por você desde que era pequena. Mas confio totalmente na sua habilidade de escapar e superar qualquer um do meu lado. Qualquer um que não seja eu. Se é do seu pessoal, aí é mais complicado e preocupante. Tenha cuidado. Da sua, Blue PS. Qualquer informação que você possa me dar sobre o tipo de sombra, um cheiro, uma cor que você assimile à sensação, o pesadelo que te acordou quando você pensava estar a salvo, vai me ajudar a investigar. Embora eu ache que nunca descobri se você sonha. Capítulo 27. Blue está trançando o capim entre os dedos. Parece por indolência, uma mulher de cabelo comprido ao final do dia, coberta pelo pôr do sol, de pernas cruzadas perto do rio, tramando por prazer. Ela não está fazendo cestos ou redes, nem mesmo coroas ou guirlandas para as crianças que correm descalças por ali. O que ela faz é estudar. O que ela faz é jogar, em 6 dimensões, um jogo de xadrez no qual cada peça é um jogo de Go, tabuleiros inteiros de pedras pretas e brancas dançando um em volta do outro, avançando, cavalos tomando torres, ensaiando ataques, construindo cuidadosamente um xeque-mate. Ela passa capim sobre capim e estuda, não só as geometrias do verde, mas o cálculo do perfume e do calor, a termodinâmica do solo, a velocidade do canto dos pássaros. Enquanto está distraída, trançando o capim sob o canto dos quíscalos, o cheiro de folhas mofadas sob o sol em azimute, uma andorinha dá um rasante em sua visão periférica, interrompe sua trama sonhadora com sua dissonância. A andorinha é um risco azul no canto de seus olhos, a atordoa com sua presença inexplicável. Existem muitas andorinhas, mas essa é diferente. Ela se aproxima de um ninho vazio no outono, um ninho que Blue estava quase colhendo para mostrar ao sobrinho e ensiná-lo o quanto se pode aprender a tecer com os pássaros. Ela se levanta, e o capim cai de sua mão como sementes. Persegue a andorinha, observa enquanto ela deposita uma libélula no ninho e voa para longe. Ela escala, pega o inseto dos galhos enlameados, pula de volta para o chão. No corpo agulha da libélula, quadriculado em preto e azul, ela lê uma carta. Olha da libélula morta para a bagunça que ela causou em seus pensamentos, punhados de verde e ouro amontoados inutilmente, e não sente nada além de uma felicidade confusa e cortante enquanto abre a boca para devorá-la, com asas e tudo. Anos depois, uma rastreadora faz sombra na grama onde Blue se sentou. Ela junta um punhado, depois se dissolve no aressame. Capítulo 28. Minha cópia heliográfica, eu li as suas 3 primeiras cartas de Somagre. Não posso deixá-las passar sem resposta, embora eu tema escrever sem saber o que vem depois. Ainda sinto o gosto das cartas. Duradouro. Ele cobre qualquer outro sabor, tão cheio de você. Talvez eu pergunte algo já respondido. Talvez eu escreva uma frase que ofenda. Mas se você tem fome, eu me dilato. Você me fez observar pássaros, e embora eu não saiba seus nomes, como você sabe, tenho visto pequenos cantores cintilantes inflarem-se antes de cantar. É assim que eu me sinto. Eu canto a mim mesma para você, e minhas patas agarram galhos, e fico exausta até que sua próxima carta me dê fôlego, me encha até estourar. Sinto a sua falta em campo. Sinto falta de perder. Sinto falta da perseguição, da fúria. Eu sinto falta das vitórias disputadas. Seus companheiros têm intrigas e paixões, e de vez em quando jogadas inteligentes, mas nenhum é tão complexo, tão cuidadoso, tão confiante. Você me afiou como uma pedra. Eu me sinto quase invencível depois de nossas batalhas, um tipo de Aquiles, de pés ligeiros e toque leve. Apenas nesse lugar inexistente que nossas cartas constroem é que me sinto fraca. Como eu amo não ter qualquer armadura aqui. Você gostaria de me ter de novo sob a sua ameaça. De certo modo, você ainda tem. Enquanto eu carregar essas 3 sementes no oco atrás do meu olho, você será uma lâmina contra as minhas costas. Eu amo o perigo disso. Além do mais, não sou tão inocente de pensar que suas remessas para este filamento não têm nenhum propósito. Jardim trabalha lentamente, por vidas inteiras. Se enterra em você, e através de você inflige grandes mudanças, enquanto nós batalhamos na superfície. E na sua ausência você é mortal como uma lâmina. Sem cartas, sem os tremores de seus passos no tempo, eu busco suas memórias, e eu me pergunto o que você diria e faria, se estivesse aqui. Imagino você esticando o braço por cima do meu ombro para corrigir minha mão na garganta de uma vítima, para guiar a trama de um filamento. Estou sendo vigiada. A sombra, minha rastreadora, rouba coisas por onde passei. Eu a vislumbro no crepúsculo arroxeado, mas nunca está onde a persigo. Cheiro, difícil dizer, embora haja notas de ozônio e bordo queimado.
Tem muitos formatos. Eu me preocupo de que seja um fantasma, um efeito da minha mente se esfacelando. Eu esperava pegá-la, matá-la, provar que estou sã ou não, antes de consumir suas próximas cartas. Não posso nos colocar em perigo, colocar você em perigo, ainda mais. Mas eu sou o pássaro canouro perdendo o ar, e preciso respirar. Eu sonho. Eles nos livraram de dormir, assim como da fome. Mas eu gosto da exaustão, pode chamar de fetiche ou do que quiser, e no meu trabalho fio acima é quase sempre conveniente personificar humanidade. Então eu me canso com o trabalho, e eu durmo, e os sonhos vêm. Eu sonho com você. Tenho mais de você dentro da minha mente física, pessoal, esponjosa, do que de qualquer outro mundo ou tempo. Eu sonho que sou uma semente entre os seus dentes ou uma árvore perfurada pelo seu caniço. Eu sonho com espinhos e jardins, e eu sonho com chá. O trabalho espera. Eles vão me pegar aqui, se eu me demorar. Escrevo mais em breve, depois que eu der um jeito nessa sombra, depois que estivermos a salvo. Da sua Red. Capítulo 29. Red tenta capturar uma sombra. Ela prepara armadilhas. Ela volta no tempo para construir becos de história, ela enreda filamentos. Sua vítima, de quem por sua vez ela é a vítima, escapa, deixando ora um som, ora um gosto no ar, nada tão grandioso quanto uma linha presa em um espinho. Nas fazendas de servidores fio abaixo, alojadas nos corações de icebergs remanescentes, ela dá a volta em seu próprio rastro, vislumbra a sombra, dispara sua pistola de dardos pelas lacunas da nuvem, fazendo nascer faíscas azuis. Na corte de Azoka, uma acrobata, ela escala, pula e gira, vasculhando uma multidão de 1000 pessoas em busca de um único predador, um observador que não deveria estar ali. Ela fareja a sombra e o cheiro lhe escapa. Ela invade as ruínas da muralha de Jericó, e nas ruas densas ouve um passo sobre pedra, fora de lugar. Ela se vira, prepara, solta. Uma flecha se crava na pedra. Red faz varreduras por uma floresta de cristal pulsando brilhante com seres humanos cujos corpos físicos foram derretidos, como gordura de bacon, até a fragrância de suas mentes se expandirem e ocuparem todo o espaço. A coisa que está procurando, o que está procurando por ela, não a pega ali, embora Red também não a pegue. Ela encontra uma possibilidade significativa perto do leito de um rio e espera. Não sabe por que acha que a sombra irá lhe visitar ali, mas sente que está começando a conhecer a coisa, seus hábitos, quando ela visita e quando mantém distância. Red semeia o ar com nanorobos, entrelaça serviçais na grama, ela prepara drones espiões e câmeras sentinelas, designa um satélite a seu serviço. Ela observa o rio, cautelosa, quieta, por 7 meses. Ela pisca uma vez, e quando abre os olhos, sente que o momento passou, a sombra esteve ali e se foi, e ela não descobriu nada. Nenhuma armadilha foi acionada, os nanorobos falharam em registrar uma presença, as câmeras foram uma a uma desligadas, e o satélite orbita mudo e quebrado. Red anseia pelas cartas guardadas atrás de seu olho. Ela não consegue respirar. Uma enorme mão lhe aperta o peito, esmagando. Ela se sente presa em sua pele, limitada sob seu crânio. Sonhos ajudam, e memórias, mas sonhos e memórias não são o bastante. Ela quer imaginar uma risada. Precisa esperar. Não consegue esperar. Bem longe fio acima, ela se senta sob algo parecido com um salgueiro em um pântano de dinossauros, segura uma semente de sumagre entre os dentes e morde. Red fica ali parada por algumas horas. A noite cai. O vento farfalha nas samambaias. Um apatossauro passa, eriçando as penas. Ela se deixa sentir. Os órgãos que protegem suas emoções das respostas físicas param de funcionar, e tudo que ela mantinha escondido se liberta. Seu coração se aperta. Ela ofega, e se sente tão sozinha. Uma mão pousa em seu ombro. Red agarra o pulso da sombra. A sombra empurra e ela, por sua vez, empurra a sombra. Elas rolam na vegetação rasteira, se chocam contra um enorme tronco de cogumelo. Pequenos lagartos escapolem. A sombra está de pé, mas Red enlaça sua perna nas dela, derrubando-a. Ela tenta uma chave de perna, mas suas próprias pernas são travadas. Ela se liberta, dá 3, 4 socos, todos facilmente bloqueados. Implantes queimam. Asas se abrem de suas costas para liberar o calor residual, ela bate forte. Acerta a sombra nas costelas, mas aqueles ossos não quebram. A sombra flutua atrás dela, toca seu ombro, e seu braço fica mole. Red joga seu peso para trás, agarra o braço da sombra enquanto cai. Elas escorregam juntas na lama. Os dedos de Red viram garras. Ela tenta encontrar a garganta. Encontra. Aperta. E de algum modo a sombra se solta e a deixa caída, resfolegando furiosa, sozinha na lama.
Ela amaldiçoa as estrelas e assiste à noite jurássica. Red não aguenta mais esperar. Ela se levanta, cambaleia até um rio, lava as mãos. Tira o olho esquerdo com seu polegar e tateia a órbita até encontrar as 3 sementes de sumagre. A que comeu antes era a falsa. Foda-se a segurança. Foda-se a sombra. Red sabe o que é fome agora. Ela come a primeira semente sob a copa das árvores. Ela engasga. Se encolhe. Não consegue respirar. Seu coração se parte e ela desmorona. Os órgãos, ela se lembra, estão desligados. Essa dor é nova. Ela não os religa antes de comer a segunda semente. No pântano, grandes bestas ecoam seus gemidos. Ela não é mais uma pessoa. Ela é um sapo, ou ela é um coelho na mão do caçador, ou ela é um peixe. Ela é, brevemente, Blue, sozinha com Red, e juntas. Ela come a terceira carta. O silêncio clama o pântano. O gosto residual ferrou a sua língua e a preenche. Ela chora, e ri entre as lágrimas, e se deixa cair. Podem encontrá-la, matá-la, ali. Ela não se importa. Entre os dinossauros, Red dorme. A rastreadora, enlameada, surrada, cortada, a encontra adormecida, toca suas lágrimas com uma mão sem luva, e as prova antes de ir. Capítulo 30. Querida morango, o verão pousa como uma abelha em um trevo, dourado, atarefado, efêmero. Há tanto o que fazer. Eu amo essa parte de estar integrada, amo me sentir completamente exaurida no fim do dia, sem tanque de recuperação, nem seiva curativa, nenhum murmúrio quieto e verde na minha medula, apenas suor e sal e sol nas minhas costas, todos amando seus corpos enquanto desfrutam deles, essa bonita dança. Colhemos frutas do bosque. Pescamos no rio. Caçamos patos e gansos. Cuidamos dos jardins. Organizamos festivais, acendemos fogueiras, discutimos filosofia, brigamos por desavenças, quando necessário. Pessoas morrem, pessoas vivem. Eu tenho dado muita risada, esse verão, e tem sido leve. Você diz que minha carta te encontrou em um momento de fome. Como expressar o que significa para mim que tenha sido eu a te ensinar isso? Que eu tenha compartilhado e, de algum modo, te infectado com isso. Espero que não seja um fardo, e ao mesmo tempo desejo que você seja dilacerada pela fome. Quero afiar suas fomes tanto quanto quero satisfazê-las, uma cartazimente por vez. Quero te contar alguma coisa sobre mim. Alguma verdade, ou nada. Da sua, Blue PS. Estou tão feliz que você leu Mitison. Constantinopla é difícil, mas às vezes ajuda a pensar que o livro vai passando pelas épocas da contação de história. Mito e lenda dão lugar à história, que abre caminho para o mito de novo, como cortinas abrindo e fechando em momentos opostos de uma performance. Ela começa nos mitos nórdicos de Mitison, fora do tempo do livro e quando chega no final foi absorvida, se integrada, talvez, pelos mitos daqueles com quem ela viajou. Todas as boas histórias viajam de fora para dentro. Querida framboesa, não é que eu nunca tivesse notado quantas coisas vermelhas há no mundo. É que elas nunca foram mais relevantes do que as coisas verdes ou brancas ou douradas. Agora é como se o mundo inteiro cantasse para mim em pétalas, penas, seixos, sangue. Não que não cantasse antes, Jardim é uma música com uma profundidade inexpressável, mas agora são canções que ouço sozinha. Sozinha. Eu quero te contar sobre quando eu realmente aprendi essa palavra, intrinsecamente. A razão pela qual sou desgarrada, como uma salsola, um dente de leão, uma pedra solta, até ser posta em algum lugar, e depois chutada de novo. Nós somos semeados, eu acho que você sabe, sementes plantadas, raízes se espalhando pelo tempo, até jardinos replantarem um solo diferente. Nossos pontos de semeadura são tão completamente integrados que o que eu mencionei antes sobre uma aproximação é inconcebível, o jardim nos semeia, nos assopra, e nós nos enterramos nas tranças do tempo e nos enredamos nele. Não há cerca viva para atravessar, nós somos a cerca viva, inteiramente, botões de rosa com espinhos em vez de pétalas. A única maneira de nos acessar é entrar em jardim tão fio abaixo que a maioria dos nossos próprios agentes não é capaz, encontrar a raiz mestra umbilical que nos conecta com o jardim e então navegá-la fio acima como um salmão em uma corrente. O que, se qualquer um de vocês pudesse fazer, significaria que já estaríamos derrotados. Se vocês tivessem esse tipo de acesso a jardim, poderiam demolir todo o nosso turno. Eu não posso, não deveria te contar isso. Apesar de tudo, fico pensando que isso poderia ser um golpe muito elaborado, poderia ser a informação que você queria o tempo todo, isso, mas faz diferença, de verdade? O ponto sem volta foi 1 milênio atrás, ficou enterrado e perfumado de chá em um saco subcutâneo que criei na minha coxa esquerda. Não é exatamente um medalhão cheio de cabelo, mas não há motivo para considerar menos grotesco, suponho. Enfim.
Eu nunca mencionei, eu acho, o filamento no qual o jardim plantou a semente de mim, para começar minha vida com o início de minha vida parece absurdo para o nosso tipo, não? Mas não era nada especial, o filamento 141 álbico, no mesmo ano da morte de Chatterton, mas eu te imploro para não fazer o meu horóscopo. Quando eu era muito pequena, ainda só um broto em jardim enraizado em uma garota de 5 anos, eu fiquei doente. Isso não era incomum, geralmente ficamos doentes de propósito, somos inoculados com doenças de futuros distantes, dosadas com uma variedade de graus de imortalidade, qualquer coisa que nos torne o que precisamos ser quando o jardim nos libera na completude da trança. Mas isso foi diferente. Não foi jardim me infectando para me fortalecer, foi alguém me infectando para afetar jardim. Isso deveria ser impossível. Eu estava enredada. Mas alguma coisa, de algum modo, eu fui comprometida por uma ação inimiga. Para mim, pareceu um conto de fadas, e eu estava adormecida, naquele vão entre o sonho e a vigília, quando não se tem certeza se o que vemos é real ou uma tempestade de nanomáquinas reconectando suas sinapses. Passei por isso uma vez. Foi desagradável. Espero que você nunca tenha que se eletrocutar para limpar bugs do seu cérebro. Ou talvez isso faça parte do treinamento básico do seu time. Eu me lembro de me darem um beijo e alguma coisa para comer. Foi tão gentil, eu não tinha como entender o gesto como hostil. Realmente coisa de conto de fadas. Eu me lembro de luzes intensas e depois, fome. Fome que me virava do avesso, fome na forma mais primal que se possa imaginar, fome que me fazia esquecer de todas as outras coisas. Eu não conseguia enxergar, de tanta fome, não conseguia respirar, e era como se algo estivesse se abrindo dentro de mim e me dizendo para procurar. Acho que alguma parte de mim estava gritando, mas eu não saberia dizer qual, o meu corpo era um alarme tocando. Eu me voltei completamente para Jardim para ser alimentada, para estancar aquilo, para me impedir de desaparecer. E Jardim me amputou. O que é o procedimento padrão operante? Jardim deve prevalecer. Jardim pode, faz, tem e vai podar, sempre, ramos, flores, frutas, mas Jardim prevalece e cresce mais forte depois. Jardim não podia deixar que a fome se espalhasse além de mim. Agora eu entendo, mas na época eu nunca tinha ficado sozinha. E penso em você, construindo essa solidão para si mesma, longe dos outros por escolha, mas para mim, eu era apenas meu próprio corpo, apenas meus próprios sentidos, apenas uma garota cujos pais estavam indo socorrer depois de um sonho ruim. Eu tocava o rosto deles, e eles eram meus, e eu tocava a cama onde estava, sentia o cheiro de maçãs cozinhando em algum lugar lá fora. Era como se, à minha própria maneira insignificante, eu tivesse me tornado jardim. Um eu tão completo, eu nos meus dedos, nos meus cabelos, na minha pele, completa como jardim, mas separada. A fome ferveu dentro de mim por uma semana, durante a qual eu comi tanto que meus pais cochichavam sobre cozidos de casca de ovo e lírios tocha. Eu aprendi a escondê-la. E então, depois de um ano, Jardim me recebeu de volta. Me enxertou de volta, como se nunca tivéssemos nos separado, sondou e perscrutou e vasculhou dentro de mim, me afogou em remédios e proteções, me esfregou por dentro e por fora. Nada foi encontrado. Minha maturação havia sido estranhamente acelerada, talvez, mas aquilo era bom. E depois de um zeloso escrutínio, durante os anos seguintes, os medos de que eu estivesse comprometida foram em sua maioria postos de lado ou nada na trança sugeria corrupção, começando pelo meu filamento. Era importante, também, anunciar que a tentativa de penetrar o enredamento não fora bem-sucedida, se embora tenha sido bem-sucedida, mas como eles nunca tentaram de novo, a manobra de Jardim deve ter convencido os interessados relevantes. Então Jardim me posicionou, me deu importância, me elogiou e me elevou, mas sempre me manteve a certa distância. Minhas excentricidades são toleradas, e meu amor pelas cidades, pela poesia, minha apreciação em ficar desenraizada, por ser, de alguns modos, mais uma jardineira do que parte de jardim. Meus apetites, que nem as inundações de jardim conseguem saciar. Já você, Red. Minha macieira, meu esplendor, às vezes quando você escreve, diz coisas que eu me contive em dizer. Eu queria dizer eu quero fazer chá para você beber, mas não disse, e você me escreveu sobre fazer bem isso, e eu queria dizer sua carta vive dentro de mim da maneira mais literal possível, mas não disse, e você me escreveu sobre estruturas e eventos. Eu queria dizer palavras machucam, mas metáforas atravessam, como pontes, e palavras são como pedras para construir pontes, talhadas da terra em agonia, mas virando algo novo, compartilhado, algo que é mais do que um turno. Mas eu não disse, e você falou de feridas. Eu quero dizer agora, antes que você possa passar na minha frente, Red, quando penso nessa semente na sua boca, imagino que eu mesma coloquei ali, com meus dedos nos seus lábios. Eu não sei o que isso significa.
É como ser amputada de novo, do jeito mais estranho, é como cambalear na beira de alguma coisa que vai me desfazer. Mas eu confio em você. Tome esses meus anos, tome essas sementes, e deixe que elas criem para mim algo semelhante em resposta. Eu sinto falta das suas cartas longas. Com amor, Blue.